Então, minha infância foi assim e tal, eu recebi muito de Deus, só que chegou a adolescência. E a adolescência é aquela fase meio rebelde, e eu não fui diferente, tive a minha fase rebelde da adolescência, e foi o tempo que eu me afastei de Jesus, foi o tempo que eu comecei a... Eu e os... É engraçado falar disso. Mas eu e os meninos da igreja, a gente se reunia para fazer festinha na minha casa. E, cara, como testemunho, eu tenho até vergonha de falar disso, mas como testemunho, a galera... Não sei nem se eu posso falar isso aqui ao vivo, né? A galera chamava minha casa de cabaré. Que aí se reunia vários crentes lá e fazia coisas que não devia. E foi um tempo que eu me afastei de Jesus, mas sabe... Quando você está longe de um local, mas seu coração está lá. Eu lembro que eu me afastei de Jesus, mas eu não me afastei da igreja. Eu estava lá. Eu ia para a igreja. Eu estava lá, não recebia nada, mas estava lá. Não conseguia sair. Até que teve um tempo que meu pai disse, você está avacalhando demais, então vamos tirar você dessa igreja. Eu passei 6 meses afastado da igreja. E aquilo ali para mim foi horrível. Apesar de eu não estar crente, vamos dizer assim, não estar firme na fé, o afastamento da igreja, daquele ambiente de igreja, para mim foi terrível, porque eu sentia muita falta dos cultos de domingo, e foi nessa de sentir muita falta que eu comecei a voltar. Aí eu fui me batizar, meu batismo eu fiz escondido para o meu pai não saber, porque ele não deixava, né? E eu me batizei escondido e comecei a sentir aquela saudade de Deus, até que chegou um ponto que lá na nossa igreja, o Thiago sabe, acho que o Flávio também, tem um retiro chamado Encontro com Deus, que você passa um fim de semana em oração, tendo ministrações e tal. E eu fui para esse Encontro com Deus. E, detalhe, quando eu era criança, ainda já tinha Encontro com Deus. Meu pai não deixava eu ir. Ou seja, eu demorei 10 anos para ir para o Encontro com Deus. Demorei 7. Uau. Aceitei com 10, com 17, eu fui para o Encontro com Deus. Demorei 7 anos para ir para esse retiro. Cara, e quando eu fui, minha vida mudou. Minha vida mudou. Porque Jesus me tocou e pegou traumas. Minha mãe, como eu disse, tinha saído de casa e eu tinha muitos traumas dela. Quando eu voltei desse encontro, eu só sabia abraçá-la e dizer que a amava. Eu era um menino muito tímido e a casa que antes era conhecida como uma casa ruim, uma casa com cabaré, vamos dizer assim, depois ficou conhecida como casa de oração. Por quê? Porque eu e os amigos que antes faziam as festinhas, depois desse encontro com Deus, eu disse, não, vamos orar. A gente orava de 1 hora até 5 horas da tarde, sem parar. Sem parar. A gente ficava de 1 hora até as 5 e a gente não pedia nada. Era chorando, cantando, louvando e chorando. De 1 hora até as 5 a gente fazia isso. E, cara, quando eu converso com meus amigos sobre isso, eu digo que esse foi o avivamento. Eu moro no Cearazinho, né? Esse foi o avivamento Cearazinho, porque dali saíram muitas células, muitos líderes de célula, homens de Deus, que hoje andam comigo, saíram daquela oração na minha casa. Muita coisa aconteceu, muitos caras se converteram ali, amigos que antes diziam não acredito em Deus, e de repente ele já estava acreditando, e a gente não falava assim, ele tinha uma conduta errada, segundo as escrituras, a gente não incomodava ele dizendo, ei, isso aí, usar esse negócio aí é errado. Ei, ter esse relacionamento aí é errado. Não, o cara dizia assim, cara, eu vou deixar esse meu relacionamento. A gente perguntava, por quê, cara? Porque eu fui orar e Jesus disse que era para eu tirar. Não foi necessário a gente chegar e impor algo sobre ele, não. O Espírito Santo foi lá e disse, isso aqui não está certo. Uau. E nesse ambiente... eu voltei para Jesus e não vou dizer que eu não tive, porque sempre tem aqueles altos e baixos, aquelas crises de fé, mas desde então, cara, eu nunca me afastei